Olá, tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente está aqui fazendo esse live para a gente dar continuidade aí os nossos estudos sobre africanização, sobre africanidades e etc. Então, enquanto a gente não vai esperando aqui as pessoas chegarem, nós vamos aqui bater esse papo, né? Eu tô fazendo lives assim, meio que sem marcar, né? De acordo aqui com as minhas agendas. E aí eu peço até desculpa, né? Daqui a pouco a gente vai fazendo mais organicamente essas lives. E hoje eu queria muito falar com vocês, bem-vindo, o pessoal já vai entrando, sobre o mito da escravização de negros por negros, né? Gente, vamos dizer o seguinte, olha, a história, ela é contada por quem ganha. Repito, a história é contada por quem ganha. Quem perde não conta a história, porque nem sobrevive para fazê-lo. Ou pelo menos suas narrativas não prosperam. Então, quando a gente vai estudar sobre negritude, pretitude, sobre a história das pessoas negras, assim como você vai estudar sobre a história dos indígenas ou de qualquer outra minoria étnica, toda narrativa que você encontra, ela está centrada na visão de quem oprimiu. Então, quando você vai falar sobre o indígena, você vai falar o que sobrevive de história do índio é contada por pessoas brancas. Por exemplo, você vai pegar sobre os indígenas na época do Brasil colonial, você não acha relato de indígenas, você vai achar relato dos padres jesuítas, que vão sobre os jesuítas falar a posição deles, a visão deles, que não necessariamente é uma visão correta. Então, quando a gente vai pensar a história do preto, do negro, a gente vai se deparar com essa dificuldade, em que nesse processo de construção da história do negro, nós vamos ter a hegemonia, digamos assim, a maior parte dos relatos é feita por pessoas brancas. Mas por quê? Porque na África não tinha escrita? Peixe de bobagem. Tinha sim, por óbvio que tinha. Não se esqueça que o Egito é na África, né? A gente tem os famosos hieróglifos, que era escrito, mas muito antes dos egípcios, o povo Axante, por exemplo, tinham sistemas de escrita. Sobrevive, por exemplo, na África Ocidental, a simbologia chamada Adinka, que era um sistema de escrita. A África tinha, sim, um sistema de escrita, ao contrário do que se diz, né? É, mas essa escrita, digamos assim, ela não perdurou, né? Ela não ficou na história como uma escrita do povo. Então, assim, hoje nós vamos refletir sobre essa história de pretos são responsáveis pela escravização porque eles escravizavam outros pretos. É essa a história que se conta, né? Eu me lembro, assim, do Bolsonaro, que teve um dia que ele estava naquele programa Roda Viva, né? E aí estavam convidando ele para discutir questão de cotas raciais, né? E aí ele falou: eu sou contra cotas raciais porque eu não escravizei ninguém e preto é que escravizava preto e Zumbi do Palmares tinha escravo e etc. O discurso dele é um discurso terrível, mas infelizmente comum. Muitas e muitas pessoas se apropriam dessas coisas para refutar toda a política pública de reparação com relação à escravização de pessoas negras. E isso é uma fala, infelizmente, comum e, infelizmente, completamente errada. Primeiro ponto que a gente tem que pensar: você tem que parar de. Quando toda vez que você falar em África, você não pode pensar que a África é um país. Já repararam? Eu sou professor de geografia. Todo mundo acha que a África é um país quando chega na escola. Gente, tirar da cabeça das pessoas que a África não é um país é o primeiro trabalho do professor de geografia. A África é um continente. Hoje em dia, a África são 54 países. 54 países. Mas isso é recente. Volta para a época da escravização, lá para os idos de 1500,
eram diversas, né, nações, diversos povos. E essas nações e povos, eles tinham uma história de relação entre eles. E veja bem, nós temos a, a tentação de imaginar que o continente africano, que as pessoas se identificavam como eu sou africano. Não, não. As pessoas do continente africano, elas se identificavam a partir do seu povo, a partir das nações que eles construíam. Então, eu sou Banto, eu sou Jeje, sou Yorubá, sei lá, né? Cada nação tinha a sua identidade própria, não a identidade de africano. Até porque, não sei se você sabe, né? Uma hora a gente vai falar sobre isso, mas nem o nome da África originalmente é África, né? A forma de referência mais antiga que a gente tem em relação ao continente é Alquerburlan, né? Que é, assim, de fato, digamos assim, o nome mais antigo que tem registro em língua africana é Alquerburlan, né? A ideia de África é por causa de um colonizador, para variar, que chegou lá, né, e depois ficou esse nome aí hegemonicamente. Mas a gente depois fala sobre isso, né? Não é esse o assunto agora. Então, a ideia de África como continente é muito recente. Essa ideia de África como, ai, aqui é a África, de uma identidade, ela é recente, né? Não é algo assim, digamos assim, da vida, do cotidiano das pessoas da África, pelo menos naquela época. Então, a gente tem que parar de imaginar que a África que todos os africanos, há 500 anos atrás, se reuniam para fazer uma convenção. Hoje é reunião de todo mundo que mora na África. Esquece isso. Né? Esquece. Deixa de viajar. Então, você tem que entender que os povos, eles tinham relações entre eles, né? E muito antigas. Assim como, por exemplo, os povos originários do Brasil. Gente, e por favor, vamos assim parar de falar índio. Você sabe que índio é um erro, né? O cara achou que estava chegando na Índia e chamou quem estava habitando aqui de índio, né? Eu gosto da expressão povos originários, né? Quando você fala assim índio, parece que é todo mundo igual, não é, né? Os indígenas são só que no Brasil tem cerca de 390 troncos linguísticos, tribos indígenas, com não sei mais quantos troncos linguísticos diferentes. O cara não se reconhece, ele não é índio, ele é pataxó, ele é Krenak, ele é Bororo, ele é Guarani, ele é Kaiowá. Ele se reconhece a partir do povo dele, da tribo dele. E eu não gosto também dessa ideia de tribo, não, porque fica parecendo uma coisa de as tribos são todas atrasadas, né? Que eu vou discutir depois também essas nomenclaturas com vocês em algum momento. Mas, seguindo, a gente tem que parar de pensar, então, a África como se fosse uma aldeia. Desculpa, eu tô meio com um pigarro. Tem que parar de pensar a África como se fosse uma coisa uniforme. Todo mundo ali é africano e todo mundo tem identidade. Não, não tem. Não tem. E, né, cada povo vai se identificar com relação à sua etnia. E haviam muitas e muitas e muitas, e como há hoje, muitos e muitos povos que eles eram historicamente inimigos, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo para você, por exemplo, sobre hoje a região da África Central, onde está a República do Congo, né? Eram diversos reinos, né? Tinha reino que eu lembro de Matamba, reino de Benguela, né? Casa Grande, ali naquela região onde está na África Central do Congo, era diverso reino, e cada um dos habitantes destes reinos, né? Eles se identificavam a partir do seu povo. Eles não se identificavam como negros. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Mesmo a identificação do negro como negro, ela é feita pelo europeu. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Você acha que um africano dos idos de 500 falava, nossa, eu sou negro? Não!
Até porque a parte da África que era conhecida, era a parte norte da África. A maior parte dos africanos não tinha conhecimento de que havia outro tipo de cor, outro jeito de ser no mundo. Eles não se identificavam com o africano e tão pouco se identificavam como negro. Então dizer, um negro escravizava outro negro, deixa de ser tonto. Para eles não tinham essa noção que a gente tem de raça como cor. Eles tinham a perspectiva de povo, né? O meu povo aqui do Império de Matamba é amigo do povo, estou supondo, do povo do Império de Casa Grande e é inimigo do povo do Império de Banguela. Pronto. Eram relações políticas, não era a perspectiva das relações étnicas. Então, veja bem, só com esses argumentos que nós estamos colocando aqui, você já derruba por si só o mito da tal de que os pretos escravizavam pretos, negros escravizavam negros. Essas diferenças não estão postas. E aí, gente, eu vou falar com você uma coisa, tem uma maldade nisso. Tem uma maldade. Sabe por quê? Me permita assim, me dê licença de falar isso, que é uma fala que é terrível, mas eu vou reproduzir para você entender. Toda vez que a gente fala em criticar a escravização de pessoas negras, aí fala, mas foi preto que escravizava preto. Não tem nada a ver. A culpa é do preto, blá, 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 blá. Aí esse curso está pronto. Agora, quando a gente fala sobre o Holocausto lá, quando Hitler pegou os judeus, sequestrava, matava, estuprava, torturava, fazia o caralho a quatro. Ninguém fica falando assim, mas foram brancos que oprimiram brancos. Para dizer assim, tá tudo certo. Você já ouviu? Quando a gente dá aula de Segunda Guerra Mundial, eu nunca vi na Segunda Guerra Mundial a gente dando aula e falando assim, a Segunda Guerra Mundial foi horrível, mas assim, fique tranquilo, era branco matando branco, porque a Segunda Guerra Mundial era o eixo e os aliados, era Reino Unido, França e Inglaterra contra a União Soviética, a Itália e Japão. É gente branca matando gente branca, tá bom, vamos seguir a vida. Por que a gente não fala isso quando é branco matando branco? Agora, quando a gente tem a reflexão sobre a escravização, a gente sempre volta à história como os negros escravizavam os negros, então a gente não tem que se meter nisso, a culpa é deles, a coisa é deles. A história é contada por quem ganha. A perspectiva da história também é construída por quem ganha. A ideologia, a forma de visão, de interpretação da história também é feita por quem ganha. Então, sim, nós temos que romper com essa historiografia ou com este olhar para a história, com esse olhar eurocêntrico. E agora eu nem falei branco, eu falei eurocêntrico. Porque este olhar ele foi difundido, divulgado, ele foi tido como unânime, como o único válido durante tanto tempo, que mesmo pessoas que não são europeias, elas são educadas, para não dizer doutrinadas, a lançar sobre a história este olhar contaminado por eurocentrismo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente tem que fazer uma revisão da história. Quando a gente fala aqui de revisionismo histórico, a gente não está falando de contestar somente o desencadeamento dos fatos. A gente está falando também de construir um novo olhar. Um olhar que não pode ser somente o olhar de quem ganha. Um olhar que não pode ser somente o olhar do estrangeiro. Um olhar que não pode ser somente o olhar de quem oprimiu. Tem que ser o olhar das pessoas que sofrem também. Eu tenho que construir uma história indígena a partir do olhar dos indígenas. Deixa eu só ver o que a pessoa colocou. Isso. Construir
construir uma história a partir do olhar de todos que vivem aquela história. Teve lá o acidente em Brumadinho, né? Lembra da barragem de Mariana? Lembra? Eu sou de Governador Valadares, minha cidade foi atingida por aquilo. Se você pega lá o pessoal da Vale e Rio Doce para contar a história, você acha que vai contar a história de verdade? Olha, nós construímos uma barragem. Essa barragem tinha dado sinal de que ela estava já capengando. A gente não queria investir mais dinheiro, a gente não se importou, deixou para lá, a barragem estourou e matou um monte de gente. Você acha que a Vale vai contar essa história? Claro que não. Nós temos que lançar um olhar sobre a história, o olhar de quem sofre. Porque, gente, é o olhar de quem sofre que mais se aproxima dos fatos, né? Porque quem põe sofrimento no outro sempre conta a história a favor de si mesmo. Você pega o marido que bate na mulher, pergunta para ele do porquê deles terem discutido. Ele vai sempre falar: ah, mas é porque ela faz isso, ela faz isso. É o olhar dele de quem oprime. Meu gato tá aqui. Por isso que, então, nós temos que fazer revisão da história. Nós temos que rever a história. Nós temos que recontar a história. E nós temos que nos educar para lançar um novo olhar sobre a história. Tá bom? Esse é o vídeo 6 das nossas reflexões sobre a história de África. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, por favor, marquem pessoas, vamos divulgar o canal. Aquele abraço, fica com Deus, em pé. Ai, eu não tô conseguindo aqui, ó.